Nacional da União das Misericórdias Portuguesas, Dr. Manuel Lemos. Por favor, obviamente. A Sra. Presidente da Câmara Municipal de Marte de Canaveses, Dra. Cristina Vieira. E a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Dra. Ana Mendes Godinho, por favor. E para iniciar a sessão, nós deixamos à consideração, já que a sessão tem tido algumas alterações. Por favor. Não, é melhor acabar. Doutor Cândido, por favor, então, vamos seguir a ordem. Vamos pôr ordem. Já que isso está assim, também. Os do trabalho têm que começar sempre a trabalhar. Ora, muito bom dia. Senhora Excelentíssima Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Dra. Ana Mendes Godinho, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Marte de Canaveses, Dra. Cristina Vieira, Excelentíssimo Senhor Secretário da União de Misericórdias, Presidenta da Secretariado da União de Misericórdias Portuguesas, Dr. Manuel Lemos, a Excelentíssima Senhora Enfermeira, Diretora do ACES Baixo Tâmega, Enfermeira Teresa Moreno, a Excelentíssima Senhora Provedora da Santa Casa da Misericórdia do Marte de Canaveses, Professora Amélia Ferreira, e nas vossas pessoas permitam-me cumprimentar a todas as instituições e convidados aqui presentes, bem como agradecer o convite endereçado ao Centro de Emprego Tâmega e Sousa para participar nesta extraordinária iniciativa. As jornadas de intervenção social promovidas pela Câmara Municipal de Marte de Canaveses em parceria com a Santa Casa da Misericórdia, assumindo o modo de saúde social no envelhecimento, são de extrema importância, atendendo àquele que é um dos maiores desafios da sociedade portuguesa e europeia que enfrentam o envelhecimento da população. Este desafio demográfico transporta-nos para novas realidades, desde logo na saúde, mas também no mundo laboral. O envelhecimento apresenta-se como um dos problemas cruciais do século XXI, conforme revelam os dados atuais, estatísticas e as previsões do futuro próximo, e o Marte de Canaveses não é exceção, atendendo aos dados reportados no último PDS apresentado recentemente na reunião da rede social. A partir dessa análise, percebemos que houve uma evolução negativa dos seus totais populacionais entre 2011 e 2021. Nomeadamente nas faixas etárias entre os 0 e 14 anos, com uma perca de população de 33,3%, e entre os 15 e 64, com uma regressão de 14,9%. Nesse sentido, e em sentido contrário, está uma faixa etária que corresponde aos 65 anos ou mais, que apresentou neste período uma variação positiva de 6,5%. A acrescentar à problemática do envelhecimento desta população residente, surge o desafio do envelhecimento dos ativos no mercado de trabalho e dos desempregados. O número de trabalhadores ditos velhos, na amplitude etária que o conceito pode abarcar, está em crescimento, o que provoca a manutenção do mercado de trabalho de um importante segmento de trabalhadores, particularmente acima dos 55 anos, com uma condição que é agravada pelo facto da taxa de dependência velhos-jovens ser desequilibrada, dado o predomínio dos trabalhadores mais velhos sobre os mais jovens. Tem-se verificado uma mudança substancial no perfil etário dos trabalhadores, que se inicia a vida ativa muito mais tarde, aos 20, 25 anos, e cessa-se a vida profissional também mais tarde, aos 66 anos ou mais. O que se traduz no envelhecimento da força do trabalho pelo predomínio dos trabalhadores ativos acima dos 55 anos. E as projeções demográficas não preconizam mudanças do atual padrão demográfico. Segundo os dados da Eurostat, 3 em cada 10 residentes em Portugal terão 65 anos ou mais em 2050. Com o envelhecimento da população, surge naturalmente o prolongamento da idade ativa, com a permanência no mercado de trabalho por mais tempo, o que implica um desafio às suas capacidades perante eventuais debilidades inerentes ao processo de envelhecimento, que é variável de pessoa para pessoa. Ao nível individual, o trabalho pode ter diferentes significados. Pode ser um emprego, uma carreira, uma vocação, mas também uma forma de integração e pertença social.
se por um lado possibilita o essencial para a sobrevivência, por outro representa uma forma de identidade, de realização de si perante o outro e, nesse sentido, a permanência na vida ativa gera um sentimento de utilidade e de valorização que é extremamente positivo. Neste âmbito, o processo de envelhecer, sendo um fenómeno biológico, é também uma construção sociocultural, vinculada a expectativas e valores sociais e éticos, em que os trabalhadores mais velhos reforçam as oportunidades de promoção de uma sociedade amiga das pessoas velhas. Temos, enquanto sociedade, de promover o percurso profissional interessantes, sendo requisito importante para que os trabalhadores mais velhos permaneçam ativos, garantindo que a sociedade possa beneficiar da sua experiência, conhecimento e talento. Ao fazê-lo, participam ativamente numa sociedade sustentável e atenta ao bem-estar de cada um, onde a solidariedade intergeracional é uma realidade e onde a vida ativa, produtiva, constitui uma plataforma importante para o envelhecimento ativo, valorizando o plano da opção e não da obrigação. Este rápido aumento do número de trabalhadores de idade mais avançada implica uma nova abordagem a todas as questões relacionadas com a ligação entre a idade e o mercado laboral, nomeadamente em termos de organização, aprendizagem ao longo da vida e reforço da empregabilidade e da produtividade deste segmento de população. O envelhecimento da população ativa e a necessidade de atrair mais pessoas para trabalhar em Portugal tem constituído uma outra linha de importante atuação do IFP, em estreita articulação com outros operadores públicos, em que se cruza a dimensão do acolhimento e da inclusão social, com a integração no mercado de trabalho, designadamente com um conjunto de medidas de apoio à contratação, onde as pessoas com mais idade são valoradas, bem como com um conjunto de percursos formativos para ativos empregados em contexto de empresa, por forma a garantir que todos os trabalhadores possam receber atualizações para a melhoria do seu desempenho profissional. Neste pacote constituem-se uns bons exemplos o Programa de Emprego Mais Digital e a modernização da formação profissional, através da inovação, da flexibilização das modalidades e das respostas formativas. A este modo, de resto, estamos na Santa Casa da Misericórdia de Amarante, a qual agradeço hoje mesmo, a constituir 2 turmas para iniciarmos todos os procedimentos para a contratação com vista à abertura do hospital em Amarante, o antigo hospital, de uma antiga unidade hospitalar, que era o Hospital Público de Trânsito. E, portanto, são bons exemplos desta também integração. E não só para estes desempregados que vão integrar, mas também para os ativos que estão lá e que vamos revalorizar as suas carreiras. Neste pacote, este novo impulso para a aprendizagem ao longo da vida foi também estimulado pelo Ano Europeu das Competências para alcançar objetivos sociais da União Europeia para 2023 em que pelo menos 60% dos adultos em atividades de formação, todos os anos, e pelo menos 78% terem emprego. O IFP tem mobilizado os recursos humanos, a capacidade técnica e os meios financeiros para responder às necessidades das pessoas, das empresas e do setor social. O Marco Canaveses é também um bom exemplo, com a instalação do balcão de atendimento permanente do IFP, que procurou aproximar os seus serviços à população e, desta forma, garantir um apoio constante a todos os cidadãos, principalmente aos que, por limitações da deslocação, teriam mais dificuldade de acesso. Termino com uma citação do empresário americano Samuel Goldman, a propósito do envelhecimento. Os anos podem nos enrugar a pele, mas desistir do entusiasmo enruga a alma. Por isso, enquanto sociedade, temos o dever de garantir a todos os nossos cidadãos a criação de condições para que nunca se lhe enrugue a alma. Obrigado. Muito bom dia a todos. Permitam-me começar por apresentar os meus cumprimentos às individualidades presentes nesta sessão protocolar. À Excelentíssima Senhora Doutora Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. À Excelentíssima Senhora Doutora Cristina Vieira, Presidente da Câmara Municipal de Marco Canaveses. À Excelentíssima Professora Doutora Amélia, Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Marco Canaveses. E ao Excelentíssimo Senhor Presidente da União
das Misericórdias, e ao excelentíssimo Sr. Dr. Cândido Zoio, diretor do Instituto de Emprego e Formação Profissional do Tâmega. Torno extensivos os meus cumprimentos a todos os presentes. Permitam-me felicitar a organização das jornadas pela pertinência deste tema, a saúde social no envelhecimento. Cada vez mais temos que estar sensíveis a esta fase da vida tão importante, pela qual todos temos esperança de poder chegar e passar por ela. Passar por ela durante muitos e longos anos e com qualidade de vida. Nas últimas décadas temos vindo a assistir a uma transição demográfica caracterizada pelo aumento exponencial da população adulta e idosa. Aliás, de acordo com os últimos dados do INE e da Pordata, nós somos o segundo país da União Europeia com mais população envelhecida. São tendências pesadas, com fortes implicações estruturantes e com forte impacto na saúde, particularmente da saúde do idoso. Curiosamente, o Conselho de Mar de Canaveses, de acordo com os valores referidos no diagnóstico de situação do ACES Baixo Tâmega, foi um documento que foi há poucos meses divulgado, este ano, portanto, contraria esta tendência, pois apresenta um índice de envelhecimento de 134,2 e um índice de dependência de 24,2. Os valores mais baixos dos conselhos, dos 6 conselhos que neste momento integram o ACES Baixo Tâmega. Inclusivamente, estes valores também são inferiores ao valor dos índices do continente. Falámos um bocadinho na resposta que o ACES Baixo Tâmega dá à população mais idosa. Ela é garantida por diferentes equipas de tipologias variadas. Eu passo a referir algumas. As equipas de saúde familiares, na resposta, sobretudo, às patologias mais características desta fase da vida, as doenças cardiovasculares, a hipertensão, a diabetes, os problemas musculoesqueléticos, a artrite, a osteoporose, as doenças neoplásicas, também têm algum peso, e as doenças mentais, a demência e a depressão. Depois temos equipas de cuidados na comunidade, que desenvolvem programas de promoção e educação para a saúde e, portanto, trabalham também o envelhecimento ativo, a gestão e a adoção de hábitos de vida saudáveis e a gestão e adesão ao regime terapêutico. Temos ainda equipas de cuidados continuados integrados, que estão vocacionadas para intervenções dirigidas ao doente idoso e dependente, bem como aos seus cuidadores. E temos ainda outra equipa multidisciplinar, que integra a nossa unidade de recursos assistenciais partilhados, que responde às necessidades dos idosos em várias áreas, da psicologia, da nutrição, da podologia, da saúde oral, da cardiopneumologia e serviço social. E, efetivamente, estas equipas, no seu dia-a-dia, realizam um trabalho importante. Mas, em bom nome da verdade, estamos muito aquém de responder às necessidades específicas desta população. Eu partilhava aqui algumas ideias minhas, o meu entender acerca disto. Considero que precisamos de equipas multiprofissionais qualificadas, mas, sobretudo, profissionais motivados e sensíveis à problemática associada ao idoso, que é tão específica. A saúde necessita de estabelecer uma forte articulação com o serviço social. Há trabalho feito, mas há uma imensidão de trabalho que poderá e deverá ser fortalecida. A colaboração dos parceiros da comunidade é importantíssima, eu diria imprescindível, pela proximidade do conhecimento que têm das condições de vida das populações mais vulneráveis, de que são exemplos os nossos idosos. São necessários programas que apoiem a participação do idoso em atividades sociais e culturais, como tivemos este exemplo há questão de minutos, que promovam a saúde mental, as relações sociais, as atividades que melhorem as condições físicas dos idosos, que permitam ao idoso, sobretudo, participar na sociedade de acordo com as suas necessidades, desejos, capacidades e aptidões, que promovam o combate à solidão, um flagelo para muitos dos nossos idosos, com forte impacto na saúde física e mental. Os novos modelos de convivência, o ritmo de vida a que todos estamos sujeitos, as diferentes formas de gerir o tempo, a alteração dos modelos familiares e sociais, oferecem-nos uma realidade cada vez mais complexa, da qual emergem novos problemas, entre eles a solidão. O envelhecimento ativo, de que tanto se fala, é assim muito mais do que estar fisicamente ativo. Em boa verdade, o que nós todos ansiamos é viver esta fase da nossa vida com saúde, com qualidade de vida, com autonomia e dignidade durante muitos e longos anos. Pessoas idosas, saudáveis, independentes e ativamente envolvidas são um legado para a sociedade.
e contribuem para a estabilidade e o bem-estar das famílias e da comunidade em geral. Muito obrigada pela atenção. Muito bom dia a todos. Eu queria começar por cumprimentar a Sra. Ministra, a doutora Ana Mendes Godinho, e dizer-lhe aqui, de viva voz, que tem sido muito estimulante trabalhar consigo. E tem sido muito estimulante trabalhar consigo, porque esta senhora nunca para, está sempre a fornecer ideias e como eu também gosto deste movimento, interagimos bem, o que não quer dizer que de vez em quando a gente não discuta, mas isso é positivo e saudável, porque o fazemos no respeito e com a educação mútua que devemos uns aos outros todos. Eu digo isto porque as pessoas andam todas extremamente zangadas umas com as outras, não se entendem, vai no carro, apitam logo, não sei o quê. As pessoas estão todas muito ansiosas e penso que todos vocês percebem isso. Depois queria cumprimentar a senhora Presidente da Câmara e nela todos os autarcas aqui presentes. A senhora também queria cumprimentar a senhora Diretora do ACES, o senhor Diretor do Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas também percebem que eu distingo aqui os provedores, o meu colega do Secretariado Nacional, Zé Silveira, o senhor provedor de Penafiel, não vejo, está aqui a doutora Zélia, que são meses, eu não vejo bem que estou sem óculos, peço desculpa, e por isso não vejo muito bem, mas deixei para o fim a professora Maria Amélia. A professora Maria Amélia é uma pessoa extraordinária, uma provedora dinâmica, é uma pessoa que está sempre também ela a pensar coisas novas, não para, e é para mim um gosto ter a oportunidade de vir aqui falar sobre um tema que nos é caro, que é esta questão da intervenção social e da integração social. Nós somos um país de pessoas muito habituadas a trabalhar sozinhas, umas com as outras. Não gostamos muito de partilhar. E esse é está um bocado na nossa tradição e é importante que alteremos isto de uma maneira significativa, porque quando o fazemos os resultados são extremamente positivos. E a integração social hoje é absolutamente decisiva num país que continua a não ser um país rico, que continua com problemas específicos, que tem, no caso concreto que aqui interessa abordar, uma população extremamente envelhecida. Já ouvi aqui dizer que somos o segundo país, eu julgava que éramos o terceiro, mas também segundo ou terceiro, quer dizer que infeliz. Estamos no pódio para cada uma das pessoas que têm essa idade e vive, mas não sei se estamos no pódio da qualidade de vida dessas pessoas. E provavelmente nós estaremos. E por isso tudo o que possamos fazer. Aqui há muitos, muitos anos, tantos anos que eu já não me lembro, eu participei num programa da União Europeia sobre o envelhecimento, talvez um dos primeiros programas da União Europeia. E era um prémio, e quem ganhou o prémio sobre como via o envelhecimento. Ganhou uma jovem grega, na altura, que fez um trabalho sobre o tema de um idoso a olhar para trás. E ele disse à jovem, foi isso que a suscitou a fazer o trabalho, onde tu estás, já eu estive, onde eu estei, estarás tu. Onde eu estou, estarás tu. E foi com base nisso, eu já tinha sido jovem, e agora era idoso. E a jovem fez um artigo sobre isso e ganhou o primeiro prémio. E eu achei. Era uma coisa interessante porque, digo, estão aqui muita gente muito mais nova, mas um dia seremos todos mais idosos, felizmente. Esperemos todos, não é? E, portanto, esta questão da integração é uma questão fundamental. E é uma questão fundamental porque nós, neste contexto, precisamos também de fazer e desenvolver experiências inovadoras. E aqui a professora Maria Amélia tem sido uma paladina desse trabalho. Eu vinha agora
da Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede, que fazia hoje 450 anos, para aqui, e telefonou-me um CEO de uma grande empresa tecnológica que me disse assim: Dr. Manuel Lemos, eu vi que está aberto um aviso do PRR para experiências inovadoras. Eu queria lhe dizer que pode contar com a nossa empresa a 1000%. E eu disse: espera aí, que nem é tarde nem é cedo, segunda-feira, logo à tarde já estou a ligar, porque agora estou aqui a chegar ao Marco para vermos como é que podemos fazer isto em conjunto. E vou-vos dar uma experiência pessoal que explica bem isto. Eu tenho um filho e 2 netas, ou melhor, tenho 2 filhos e 2 netas, e 4 netas, mas uma neta minha vive com os pais grande parte do seu tempo em Berlim. E quando ela vai às aulas em Berlim, ainda por cima 1 hora mais cedo, é um bocado mais difícil para nós, mais tarde, eu vou com ela para as aulas, porque ela liga-me o Skype e tira-me da minha casa e põe-me no pátio de Brandenburgo a caminho do caminho que ela faz para a escola. E vai-me dizendo, meio em alemão, meio em português, que hoje está o dia assim, que está a nevar ou que não está a nevar, que os pássaros já vieram, se eu conheço aquele pássaro. Isto é, ela tira-me de casa. E isso é aproveitar as tecnologias para fazer integração social. E isso é uma mudança que nós temos que fazer nas nossas casas, nas nossas vidas, mas também nas nossas instituições. Nós temos que mudar os nossos lares, perceber para onde vamos, temos que mudar as nossas unidades de cuidados continuados, temos que mudar o nosso centros-dia e temos que mudar o nosso apoio domiciliar. Temos que fazer isto tudo e fazer isso de uma forma integrada. Não é atirar-nos à maluca, nem ser contra. Temos que olhar para coisas novas com a mente aberta, sendo certo que isso tudo tem um custo, e para isso é que há os fundos comunitários, e para isso é que há os dinheiros do Estado, e para isso é que tem que haver os dinheiros das famílias e reformas dos idosos. Tudo isso, no seu conjunto, é que seremos capazes de construir um país onde, eu vou citar um grande português, onde os idosos tenham o presente e os jovens futuros. Chamava-se Francisco Sá Carneiro. Muito obrigado. Eu quero dizer que estagiei Então, bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar Sua Excelência Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Cumprimentar a Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Marcanaveses, Clara Marques. Senhora Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Marcanaveses, Maria Amélia Ferreira, e nela também os restantes provedores e elementos das Santas Casas da Misericórdia, em particular da Santa Casa de Misericórdia do Marco de Canaveses, aqui presentes. Senhor Presidente do Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Lemos. Senhora Diretora Executiva do Agrupamento dos Centros de Saúde do Baixo Tâmega, Tâmega 1, Teresa Moreno. Senhor Diretor do Instituto de Emprego e Formação Profissional, Cândido Zoio. Senhora Diretora Adjunta do Centro Distrital do Porto, Instituto de Segurança Social, Rosário Loureiro. E queria também cumprimentar todas e todos os senhores oradores dos painéis destas jornadas de intervenção e cumprimentar naturalmente também todos os profissionais da intervenção social aqui presentes, desde técnicos e colaboradores do município, dirigentes e colaboradores das diversas instituições particulares de solidariedade social que aqui estão connosco. Cumprimentar também todos os técnicos e parceiros do Conselho Local da Ação Social do Marco de Canaveses, caras e caros marcoenses, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Excelentíssima Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, seja bem-vinda mais uma vez ao Marco de Canaveses. É com muito gosto e muito orgulho que a recebemos neste Conselho, agora em novas funções, mas é sempre uma honra recebê-la aqui no Marco. E é também com muito gosto que a temos cá hoje entre nós, e por isso queria expressar-lhe a nossa gratidão e estima pela sua presença e dizer-lhe o quanto estamos satisfeitos por recebê-la na nossa casa, no nosso Conselho. Deixar-lhe naturalmente uma palavra de reconhecido agradecimento
pela forma empenhada, dedicada e justa com que exerce a função. E também na forma justa e empenhada na condução e execução das políticas de emprego, de formação profissional, aqui já também reconhecidas pelo nosso diretor do Centro de Emprego, do Marco e Amarante, neste caso, porque aqui naturalmente tem esta função no Marco, de relações laborais e condições de trabalho e de segurança social, bem como na coordenação das políticas de família, de combate à pobreza e na promoção da inclusão social. É reconhecida e conhecida não só pela sua capacidade extrema, como aqui disse o Sr. Diretor da União das Misericórdias, pela sua capacidade extrema de trabalho, mas é também reconhecida pela sua capacidade de produzir concertação, de estabelecer pontes, de estabelecer diálogos frutíferos para bem com os seus parceiros, para bem do país e para bem das famílias portuguesas. E por isso, como autarca e cidadã, queria agradecer-lhe o excelente trabalho que tem feito pelo desenvolvimento do país. Excelentíssima Sra. Ministra, estas primeiras jornadas municipais de intervenção social, como aqui já foi dito, resultam de uma organização partilhada com o município e a Santa Casa da Misericórdia do Marco de Canaveses, a quem aproveito para endereçar, na pessoa da Sra. Provedora, os meus votos de congratulação. Não só pelo trabalho realizado ao longo destes últimos anos, é um trabalho árduo, dia a dia, mas muito frutífero para a população do Marco de Canaveses, mas também pela pertinência daquilo que é a atuação da Misericórdia e, neste caso, parceria nesta atividade em tudo o que diz respeito ao envelhecimento e à terceira idade no município de Marco de Canaveses. Esta atividade já se encontrava prevista no Plano de Ação 2023 do Núcleo Local de Inserção do Marco de Canaveses, a que se juntou a vontade e a experiência da Santa Casa da Misericórdia na dinamização de momentos de reflexão e debate em torno da importância do envelhecimento ativo e da saúde social no envelhecimento. Acho que nós iniciamos muito bem este painel aqui com os nossos séniores, com um projeto interessantíssimo da Santa Casa da Misericórdia, a quem queria também felicitar pelo projeto. Refletir sobre a saúde social no envelhecimento é, desde logo, valorizar e reconhecer a importância do bem-estar social e emocional das pessoas idosas no que concerne às suas relações pessoais, familiares e sociais, bem como aos seus níveis de participação em atividades comunitárias e sentimento de identidade pessoal e social. E tenho a certeza que todas as instituições que têm este papel, as IPSS do Conselho, conseguem, de facto, aumentar este sentimento de identidade pessoal e social daqueles que são os seus utentes. Mas é também refletir sobre a importância do desenho de políticas, medidas e projetos que sejam amigos da longevidade saudável, capaz de encorajar as pessoas de idade maior a uma melhor participação em atividades de cidadania e desenvolvimento com as quais se identifiquem, permitindo-lhes assim que sejam também atores e autores da sua qualidade de vida nesta fase. Por isso, o tema destas jornadas merece a nossa máxima atenção e constitui um importante e atual desafio que acompanha o dia-a-dia dos médicos, auxiliares e técnicos das IPSS, a nós, autarcas, aos prestadores de cuidados de saúde e das famílias, de todos aqueles que têm na sua razão de ser o bem-estar do próximo. A criação de soluções humanas e dedicadas às famílias e aos cidadãos. Excelentíssima Sra. Ministra, é pensar no próximo que diariamente cada um de nós procura, através do conhecimento e da ciência, assegurar o maior cuidado junto dos que mais necessitam do nosso apoio, daqueles que precisam da nossa ajuda e da nossa atenção para viverem uma vida com a máxima independência, saúde, conforto e amor, apesar das limitações e condições de cada um. A ação diária do município de Canaveses deixou de ser exclusivamente centrada na construção de novas infraestruturas sociais, para ser também hoje apoio e resposta a problemas mais complexos e com políticas integradas. No município de Marco de Canaveses, e sempre com a colaboração e a ação dos nossos parceiros sociais, procuramos encontrar as melhores soluções para mitigar os problemas dos cidadãos, muitos deles associados ao aumento do envelhecimento da nossa população e que muitas vezes coligam ao aparecimento ou manifestação de problemas relacionados com demências, incapacidades, isolamento social, etc. Cientes dessa necessidade de ajudar o próximo, colocamos na primeira linha das nossas prioridades a criação de soluções para as dificuldades com que nos confrontamos hoje. E fazemos-lo em parceria com as instituições particulares de solidariedade social, também com as juntas de freguesia, importantes parceiros do município. Parceiros que são incansáveis e sem os quais não conseguíamos ou não conseguia o município implementar as suas políticas ou os seus projetos e medidas. Por isso, a todos, o meu muito obrigada.
Se, por um lado, o Marco de Canaveses procura assumir-se cada vez mais como uma cidade amiga das crianças, com tradução designadamente no alargamento da rede de creches, a nova que vamos abrir já em janeiro de 2024 na freguesia de Vila Boa do Bispo, e também as que já cá estão implementadas no concelho, ou assumir-se também como um concelho familiarmente mais responsável, como, por exemplo, com as 241 habitações construídas, reconvertidas ou reabilitadas, que vão abranger 494 pessoas, habitação esta a custos controlados da Estratégia Local de Habitação financiada pelo PRR. Pretendemos igualmente ser um território que encara o envelhecimento de forma ativa, independente, e queremos aumentar a qualidade de vida dos nossos concidadãos. E como responsáveis, ou aliás, e como respostas, temos também as estruturas residenciais para idosos, para pessoas idosas. Temos aqui também a construção de uma nova ERP em Soalhães ou a aprovação também da candidatura da Santa Casa da Misericórdia para a construção de uma ERP na freguesia de Alpendurada, Várzea e Torrão. Sabemos, contudo, que os problemas não acabam aqui. Esta nossa ação tem ajudado a garantir uma melhor qualidade de vida, mas há outras prioridades no concelho. A aprovação de linhas de financiamento para respostas e equipamentos no apoio à população portadora de deficiência, a continuação de reforço na constituição de creches, desde logo, também por iniciativa municipal, se assim for o caso, estamos disponíveis para esse efeito. Ou tal como também estamos empenhados na promoção generalizada de oportunidades e respostas com vista à melhoria das qualificações da população jovem e ativa, capacitando-a para a empregabilidade no contexto de valorização do sistema produtivo. Aqui com um papel muito importante do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Minhas senhoras e meus senhores, não posso terminar esta intervenção sem renovar a nossa gratidão por ter aumentado o esplendor destas jornadas com a sua presença, Senhora Ministra. Muito obrigada. A todos os convidados e a todos aqueles que vieram participar, agradeço a presença. A missão do município é também e cada vez mais garantir a ajuda necessária para que os nossos parceiros possam continuar a ser os protagonistas da intervenção social dedicada ao envelhecimento e aos principais problemas da comunidade. Para terminar, mais uma palavra mais que merecida de agradecimento pelo serviço prestado pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social na pessoa da Sra. Ministra, Ana Mendes Godinho. Uma palavra também de felicitações e agradecimento a todas as entidades parceiras do Conselho Local de Ação Social, que têm, de facto, contribuído para que o Marco de Canaveses hoje evidencie indicadores de crescimento mais consistentes e mais fortalecidos, e um agradecimento aos colaboradores do município, da Divisão de Coesão Social, Igualdade e Desenvolvimento Económico, pela forma dedicada, avisada e responsável com que desempenham também estas funções, logicamente sempre em parceria com aqueles que são os técnicos das instituições ao longo do Conselho e que têm feito um extraordinário trabalho. Por isso, muito obrigada a todos, um bem-aja e umas boas jornadas. Tenho aviso, Sua Excelência. Muito bom dia a todos. Naturalmente aqui cumprimentando os meus parceiros de painel. Querida Presidente da Câmara, é a terceira vez que venho ao Marco aqui em funções governativas, com muito orgulho e sempre com muito entusiasmo. Na minha vida anterior, enquanto Secretário de Estado de Turismo, também aqui estive. Aqui depois também como Ministra do Trabalho, em tempos tão difíceis, em plena pandemia, estivemos cá. Na altura, e já partilhei convosco um episódio que não me esquecerei, na altura para até lançar um espaço relativamente ao IFP, que eu acho que tem sido um espaço, aliás, com muito resultado. Naturalmente aqui também cumprimentando quer o diretor do IFP, quer a diretora do ACES, quer o Dr. Manuel Lemos, que aliás tem sido um companhão de ruta permanente, que tem sido fundamental nos tempos que temos vivido e que tem sido extraordinário na capacidade permanente também de estabelecer estas pontes e de crescermos melhor em conjunto. Não posso deixar, especialmente também aqui, de agradecer à Sra. Provedora Maria Amélia, aliás, que é uma mulher extraordinária, que não descansou enquanto eu não confirmei 20 vezes que aqui estava, por acreditar muito neste espaço, desta discussão, desta intervenção social, como aqui um espaço de construção coletiva e de partilha, que é exatamente, acho que é isso que temos conseguido ao longo dos últimos tempos, naturalmente sempre aqui num trabalho conjunto entre o setor social, com as autarquias, e cumprimento também a senhora vereadora da Ação Social, e com a Segurança Social, que também tem estado sempre presente no terreno, reinventando sempre, e eu acho que esse é mesmo o nosso dilema de vida, para que a alma não enrougueça, que é reinventando-nos sempre, acreditando que cada dia da nossa vida é um dia determinante na nossa vida coletiva. A minha presença aqui hoje é, diria, uma presença
para, essencialmente, partilhar convosco três grandes mensagens. A primeira mensagem é de um profundo agradecimento e orgulho. Agradecimento porque eu acho que é evidente que não tinha sido possível ultrapassar os tempos dificílimos e exigentes que temos tido ao longo dos últimos anos, falo especialmente enquanto tenho estado neste exercício deste cargo nos últimos 4 anos, se não tivesse sido possível esta grande capacidade de resposta conjunta no terreno, em articulação entre o Estado e o setor social. Acredito veementemente no que estou a dizer e acho que em conjunto demos provas à sociedade que Portugal foi um país que conseguiu, como nenhum outro na Europa, dar resposta à pandemia em tempos tão críticos. Se lembram todos, que já não se lembram, mas eu não me esquecerei, do que eram as imagens que estávamos a ver chegar, do que estava a acontecer em França, do que estava a acontecer em Itália, do que estava a acontecer em Espanha, e a aproximar-se de Portugal, de pessoas, de idosos que eram encontrados abandonados em espaços, porque não havia esta capacidade de haver um setor social que tem como móvel a resposta às pessoas e não é uma resposta economicista que, quando desaparece a motivação principal, que é económica, também desaparece a resposta. Acho que mostramos ao mundo que temos uma grande capacidade capilar desta parceria virtuosa entre o Estado e a sociedade civil de responder às pessoas quando elas precisam, independentemente das circunstâncias. E todos nos lembramos dos milhares de trabalhadoras, vou começar por trabalhadoras porque é mesmo a realidade, e trabalhadores do setor social que colocaram a vida dos outros em primeiro lugar e deixando para trás as suas famílias. Todos nos lembramos das situações críticas que foram vividas e acho que é extraordinário esse exemplo que demos ao mundo como sociedade e que nos tem que alimentar do ponto de vista de perceber que é mesmo esta a resposta que temos é que conseguir fortalecer e dar mais meios para continuar. E, portanto, eu diria mesmo que é a mensagem de agradecimento profundo, mas também é de orgulho, porque foi isto que nos permitiu demonstrar que, mesmo em tempos tão críticos, que parecia que eram fatais para todos nós como sociedade, conseguimos dar respostas e conseguimos mostrar que é possível fazer muito melhor do que fazíamos antes. Eu acho que isso é uma evidência. Nós acho que mostramos a todos que, afinal, não era preciso carimbos para nada, porque se estivéssemos à espera do carimbo não tínhamos resposta. Mostramos a todos que a desconfiança não dava respostas e, portanto, ou acreditávamos e confiávamos uns nos outros ou estávamos todos quinados. E quando eu digo isto, significa entre nós, organismos do Estado, e na relação entre o Estado e as entidades da economia social e do setor social. Basta lembrar-me, por exemplo, do que foi a grande capacidade, eu acho que extraordinária, de deitar abaixo muros que existiam de desconfiança, nomeadamente na imposição de parâmetros para ultrapassar desconfiança, muitas vezes, entre a segurança social e as instituições, ou, por exemplo, entre a segurança social e a saúde. E eu acho que este foi mesmo o salto civilizacional brutal que a pandemia nos mostrou que é mesmo possível e aconteceu em tão pouco tempo. Não foram precisas reformas estruturais, foi mesmo só preciso foco numa necessidade evidente que as pessoas estavam a ter e tínhamos nós todos que nos organizar de uma forma muito mais pragmática, útil e focada. E mostrou mesmo que quando estamos focados nós conseguimos aquilo que parecia impossível. Eu acho que isto é evidente para todos nós e acho que esta é a tal mensagem de orgulho que eu queria passar e testemunhar convosco, nomeadamente daquilo que conseguimos noutra já dimensão, que não é só a dimensão da resposta social, mas da dimensão do que conseguimos coletivamente em relação ao emprego. Acho que temos que ter todos um orgulho brutal como país daquilo que nós conseguimos como país, da capacidade, em plena pandemia, num pós-pandemia, num pós-guerra na Europa, num pós-inflação, neste momento termos o maior nível de sempre de emprego em Portugal, depois de momentos críticos da sociedade. Basta pensarmos aqui no marco. Grandes números, só para termos noção, às vezes não temos noção do que é que está a acontecer mesmo em Portugal. Nós temos neste momento mais 1.200.000 pessoas a trabalhar ativamente em Portugal do que tínhamos em 2015. Se olharmos para o Marco e perceber que isto não são só números teóricos, são números reais, no caso do Conselho do Marco, temos mais 150.000 pessoas a trabalhar no Conselho
do que tínhamos em 2015. Eu acho que isto é mesmo impressionante percebermos esta dimensão, mesmo com todos os grandes desafios que temos tido e que, aliás, foram aqui testemunhados, de envelhecimento da população. Mas significa também que estamos com uma grande capacidade de atração de imigrantes que estão a vir para Portugal e que estão a fazer a diferença e que precisamos muito deles e temos é que ter capacidade de os integrar muito bem. Não posso aqui deixar de dizer que mesmo nesta dimensão do que tem sido a evolução do emprego, o setor social tem sido extraordinário e por isso, aliás, aumentou o seu peso no responsável pela criação de emprego em Portugal de uma forma impressionante. Se nos lembrarmos, por exemplo, que durante a pandemia foi um dos setores mais resilientes na grande capacidade até de absorção de desempregados. Não sei se ainda se lembram, mas eu lembro-me também, e vou-me lembrando, vou tentando agora reescrever a história, ou não reescrever, pelo menos pô-la, espero eu que seja fidedigno aquilo que eu me lembro, mas tentar anotar estas conquistas, para que não nos esqueçamos como sociedade. Mas se lembram do programa Marés, que foi um programa que mostrou que com a simplicidade criada numa noite, aqui com um trabalho ao telefone, online, em videoconferências à noite, isto é meio da noite a fazer estas coisas, criámos o programa Marés, que basicamente não disse mais do que a simplicidade de dizer é evidente que nós precisamos de reforçar os recursos humanos no setor social, é evidente que a sociedade tem que participar e contribuir para isto, e o IFP tem que se meter dentro e tem que financiar, e vamos lá fazer isto de uma forma simples. E hoje em dia é extraordinário, quando vou às instituições, ver o fruto do Marés, que é a grande capacidade de muitas das pessoas que entraram nessa altura para reforço, se transformaram no reforço permanente das instituições. E isto é extraordinário, perceber que é mesmo possível quando somos simples e quando fazemos a leitura de terreno do que o terreno precisa. E esta leitura de terreno fila aqui no Marco de Canaveses, no dia 21 de setembro de 2020. Estive aqui a recuperar a minha agenda para me lembrar, porque foi a partir daqui do Marco, com esta, acho eu, humildade de estarmos sempre a aprender uns com os outros, que num encontro com a senhora provedora e com o professor Agostinho Marques, que o professor Agostinho Marques na altura nos disse, com a sua sabedoria, que não estávamos a aproveitar tudo o que devíamos aproveitar, nomeadamente no modelo de testagem dos trabalhadores e de testagem também dos utentes das ERPs e das respostas ao envelhecimento. Disse uma coisa tão simples na altura como a margem de erro ou de risco que poderia haver com os testes antigénios, que era assim, eu não sou muito técnica, mas acho que era esta a partilha, que compensava largamente o não estarmos a fazer massivamente e conseguir chegar a mais pessoas. E, portanto, eu fui daqui inspirada e eis que, indo daqui inspirada, tudo o que fiz foi partilhar este conhecimento científico, na altura, com a rede de centros de investigação que mobilizámos também de uma forma espetacular, que mobilizámos na altura, porque foi basicamente os centros de investigação das universidades que, em vez de estar em investigação, passaram a fazer testes para estar ao serviço dos lares e, portanto, o que fizeram na altura foi, claro, com um concílio técnico e científico, e decidiram então massivamente aplicar também os testes de antigénio, assumindo na altura o risco para conseguir chegar a mais gente. E, portanto, foi também esta construção coletiva de terreno e de leitura de terreno, não podia deixar aqui de elogiar e agradecer, porque também nunca me esquecerei destas inspirações de terreno das pessoas que fizeram acontecer tantos milagres, verdadeiros milagres, durante a pandemia. Pronto, tempo de orgulho, podia continuar aqui com o tempo de orgulho daquilo que temos conseguido e que, nomeadamente agora, tem esta grande capacidade, através destas respostas coletivas. Por exemplo, temos neste momento a Segurança Social a conseguir ter, pela primeira vez, mais de 5 milhões de trabalhadores ativamente a descontar para a Segurança Social, mas que também depois tem o reflexo do que isto significa. Se temos mais volume de trabalhadores declarados à Segurança Social, também temos maior capacidade de gerar riqueza coletiva para ser partilhada. E o setor social é isso. É uma partilha de riqueza e uma partilha de recursos para respondermos melhor aos desafios que nós temos da sociedade. E as aprendizagens que tivemos durante a pandemia e este orgulho que procurei refletir convosco, eu acho que é um orgulho que tem que ter consequências, que do ponto de vista é, se aprendemos isto, como é que nós transformamos esta aprendizagem coletiva numa verdadeira transformação daquilo que precisa de ser transformado do ponto de vista desta nossa mobilização de recursos para investimento social. Nós tivemos, se lembram todos, em plena pandemia, também a organização da Cimeira Social do Porto, onde conseguimos também, na altura, um feito histórico
que provavelmente as pessoas nem se aperceberam bem do que é que isso significava, que foi a própria Europa dizer que o investimento social tem que estar na base da nossa recuperação e na base do nosso crescimento económico. Foi isso que permitiu, por exemplo, que tivéssemos um PRR com uma enorme dotação dedicada ao investimento social e dedicada ao setor social. Nós, neste momento, temos mais de 800 milhões de projetos afetos ao setor social entre PRR e PARs, que cerca de 800 projetos no país que estão a acontecer desta dinâmica de investimento, e eu acho que esta é uma das primeiras aprendizagens evidentes que nos deu esta legitimidade social para mobilizar recursos para o investimento social como o pilar da nossa cola que nos une, mas também o pilar que pode responder aos vários desafios que nós temos, seja nos desafios demográficos, seja nos desafios do combate às desigualdades, por todas as razões e mais alguma, e até para evitar as grandes tendências xenófobas que podemos ter e de crispação social. Segunda mensagem que vos queria passar, são mesmo tempos de mobilização social e de mobilização do investimento social. Nestas várias dimensões, assumindo de facto que o investimento social é aquilo que é transformador da sociedade, é aquilo que pode ser verdadeiramente cada vez mais o instrumento que responde aos grandes desafios que nós temos. E um dos desafios que nós temos, partilharam já todos, é mesmo o desafio do envelhecimento e como é que nós respondemos ao envelhecimento. Eu acho que, voltando às aprendizagens, ficou evidente para todos nós que nós não estamos preparados para a evolução tão rápida do envelhecimento da população e, portanto, temos mesmo que encontrar formas de o preparar, de ter respostas adequadas e de o utilizar da melhor forma, também de tirar proveito do envelhecimento, porque também tem muitas vantagens aproveitarmos as pessoas mais velhas. E, portanto, aqui aquilo que nós procuramos foi, os diagnósticos estão feitos, acho que são evidentes os diagnósticos, é parar com os diagnósticos, é mesmo ir para a ação. Procuramos construir um plano de ação dedicado ao envelhecimento ativo e saudável em Portugal, com uma agenda direcionada, muito participada e muito discutido. Eu espero que ela ainda consiga ser aprovada até ao final deste governo, mas também, se não for aprovada até ao final do governo, cá estará para depois ser implementado, espero eu, porque acredito mesmo que é o caminho. Grandes dimensões deste plano de ação e desta agenda para a promoção do envelhecimento ativo e saudável. Número 1, a questão da regulação e da simplificação das respostas. Aqui já começámos a fazer alguma coisa neste sentido. É acreditar, como ficou evidente durante a pandemia, que quanto mais simplificarmos, mais conseguimos ser eficazes na nossa resposta e termos catalogações de respostas estanques, com metros quadrados exigentes, que não é isso que acrescenta valor à qualidade da resposta. Acho que essa é a transformação que temos de fazer. E por isso, com muito orgulho, acho que já publicámos 2 portarias que são emblemáticas quanto a isto. Uma portaria quanto à habitação colaborativa. Olhámos para novas formas de resposta que não sejam tradicionalmente os lares que imaginámos noutras alturas, em que as necessidades eram outras, e temos novas formas de respostas para o envelhecimento. Fizemos a habitação colaborativa, que mais não é do que o reconhecimento que quanto mais tivermos respostas integradas intergeracionais entre as pessoas, mais estamos a estimular o envelhecimento ativo e saudável e participado e com dignidade das pessoas ao longo da vida e com estímulo. Também, semana passada, foi publicada a nova portaria das ERPs, de que nos orgulhamos muito, que é uma pedra no charco de Abanão, que eu acho que pela primeira vez não falamos em metros quadrados diferentes daquilo que está no regime jurídico da urbanização e edificação. É não inventar. Se o regime jurídico da urbanização é aquilo que define as qualidades, os requisitos de qualidade de conforto de qualquer pessoa, porque é que uma ERP tem que ser diferente? E, portanto, acho que é uma pedra no charco, porque foca muito, acima de tudo, num plano individual de cuidados para cada uma das pessoas, com uma identificação exatamente das suas necessidades, daquilo que cada uma das pessoas tem que ter do ponto de vista de intervenção social, clínica, psicossocial, física, etc., mas também com... estou a alongar demasiado, mas desculpem, mesmo, acho que fui eu também um bocadinho aqui a partilha do que eu acho que são os desafios que nós temos pela frente. Mas também, pela primeira vez, esta portaria é muito apostada em indicadores de qualidade. E, portanto, não tanto com a lógica dos espaços físicos, mas mais na lógica da intervenção em função de níveis de indicadores de qualidade.
sempre articulados com o setor social, para que isto seja um espaço de construção partilhada e também com uma dimensão de valorização dos trabalhadores e da formação dos trabalhadores. Aqui também muito alavancado com a criação de um novo centro de envelhecimento ativo e saudável que criamos, também financiado no âmbito do PRR, que está ao serviço das instituições para formação gratuita dos trabalhadores. E, nomeadamente aqui, as Misericórdias, sei que já estão a trabalhar bastante neste planeamento de articulação com o centro, no fundo para massivamente conseguir chegar aos trabalhadores, seja na formação inicial, seja na formação contínua. Portanto, capacitação das pessoas. Terceira grande dimensão, inovação. Acho que é preciso inovarmos nas respostas e é preciso, acima de tudo, inovar nas respostas focado não em respostas típicas e tradicionais, orgânicas e pensadas nos serviços que as servem ou nos silos dos serviços que as servem, mas antes nas necessidades reais de cada pessoa. E aqui, alinhada completamente com aquilo que aqui foi partilhado antes, que é nós precisamos de focar em função da resposta que a pessoa precisa na nossa organização interna para dar essa resposta. É meio diferente se é o silo da saúde, é o silo do setor social, é o silo da segurança social. A resposta tem que ser integrada em função das pessoas. Este eu acho que é o grande passo que nós temos que dar, é nisso que estou muito empenhada até ao final, sempre a trabalhar, em respostas integradas para as pessoas, independentemente de quem as presta, deitando abaixo muros e ameias que muitas vezes persistem, mas que a pandemia mostrou que não fazem sentido nenhum e que se podem deitar abaixo com um sopro. E por isso, nestas respostas integradas aqui e apelando à inovação. Neste momento apelo-vos mesmo a vós. Nós neste momento temos aberto um aviso para respostas inovadoras para o envelhecimento. É a primeira vez que a Segurança Social lança um aviso dizendo apresentem-nos propostas do que acham que são respostas inovadoras para o envelhecimento em função das necessidades reais que a população tem. O aviso está aberto até ao final de dezembro deste ano e, portanto, eu espero que seja só o início de uma mudança estrutural desta abertura à criação e co-criação de respostas em função das necessidades reais que se sentem no terreno e estou com muita expectativa de ser inspirada por estes projetos que vão aparecer, porque pela primeira vez aquilo que fizemos é uma lógica de integrar nos acordos de cooperação da Segurança Social este tipo novo de respostas que não estavam parametrizadas. Portanto, acho que é também, mais uma vez, uma pedra no charco de que nos orgulhamos muito coletivamente e com muito entusiasmo. Também estejam preparados, por favor, e agora começa a minha lógica de apelos, estejam preparados, por favor, também que ainda este mês será lançado, espero eu que este mês, será lançado um aviso PRR para a habitação colaborativa, portanto, um segundo aviso. No primeiro aviso foram aprovados projetos para cerca de 2.000 pessoas como teste, mas vai ser lançado o aviso até ao final do mês para mais projetos de habitação colaborativa. Vai ainda também ser aberto este mês aviso CLDS, os novos CLDS, em que criamos uma figura nos novos CLDS, que vai ser a exigência de haver uma pessoa na equipa que é o gestor 60+. E, portanto, para passar a ter dentro do CLS uma pessoa só preocupada com esta interação com o envelhecimento, a par naturalmente do aviso radar que lançámos já, que é para a criação de equipas ao nível de todos os concelhos no país, para a identificação de situações de isolamento e, portanto, uma equipa de detecção e inclusão na rede social de pessoas que estejam em situação de risco. Espero eu também, ainda este mês, quando eu digo este mês, pode ser este mês ou início de dezembro. O ritmo é tão alucinante que não posso garantir se é este mês ou no início de dezembro, mas também será aberto aviso para apoio domiciliário, SAD, em 3 dimensões. SAD tradicional, portanto, financiamento de equipamentos para aumentar a capacidade de resposta SAD. Também aviso para a adaptação das casas das pessoas, para que as pessoas possam ficar em casa, desde que seja com resposta de apoio domiciliário acoplado. E também o SAD 4.0, aqui em completo alinhamento com o que disse o Dr. Manuel de Lemos, que é aqui para distribuição e ligação através de meios tecnológicos das pessoas que estão em SAD para passarem a ter tablets ou telemóveis, mas que estejam
interligados com as instituições para acompanhamento no âmbito do SAD. Também ainda este mês vai ser lançado um aviso de PRR para mais 12 mil lugares de creche. E, portanto, também deixo aqui o repto para esta dimensão, porque, nomeadamente, e aqui ligado com esta lógica intergeracional de resposta, pode ser, nomeadamente, deixo aqui já o repto, para, por exemplo, acoplarem as respostas para o envelhecimento. Cada vez mais eu acho que este é o caminho, de poder ter este tipo de respostas interligadas e, portanto, aqui fica o repto, principalmente depois de ter assinado uma portaria em julho que simplifica radicalmente a instalação de creches e a reconversão automática de espaços que previamente eram utilizados para crianças, uma portaria simples que em 2 meses deu 10.500 novos lugares de creche, portanto, orgulho coletivo por esta demonstração de que a simplificação significa inclusão. E acho que é um lema e um mantra que procuro seguir sempre. Podia continuar aqui com o entusiasmo, mas acho que terminaria mesmo dizendo que estes são tempos de orgulho, são tempos de mobilização, mas são, acima de tudo, tempos de aceleração, porque já perdemos muito tempo no passado. E, portanto, nós temos que pôr o pé no acelerador e não perder tempo, mesmo com as circunstâncias políticas que temos, não interessa. Temos que andar em frente e garantir que aquilo que o país precisa é mesmo concretizado. E é por isso que também, com muito orgulho, assumimos, por exemplo, no Orçamento de Estado para 24, algumas medidas que eu acho que são algumas medidas estruturais muito importantes, que com reflexo evidente naquilo que estamos aqui todos a falar. Dou-vos o exemplo concreto do aumento do complemento solidário de idosos, que é crítico para tudo o resto do que aqui estamos a falar. Se as pessoas não tiverem dignidade nos seus rendimentos, também dificilmente terão a capacidade da sua participação ativa na sociedade e pela primeira vez vamos ter o complemento solidário de idosos, pela primeira vez vai chegar ao valor do limiar da pobreza. Acho que é uma grande conquista, agora que vamos celebrar os 50 anos de Abril conseguirmos esta grande conquista, mas também outra medida que está no orçamento para 2024, que eu espero que seja depois cumprido, que é a criação da reforma a tempo parcial, precisamente para esta lógica de transição suave entre a vida ativa e a vida das pessoas para a reforma e ter aqui modelos de transição que permitam que isto aconteça. Também com uma dimensão daquilo que é a consequência do que aqui tenho estado a dizer nas suas várias interações, que é, pela primeira vez, a rúbrica dedicada ao setor social no Orçamento de Estado ultrapassa os 2 mil milhões de euros. Mas também fico com muito orgulho desta conquista. São mais 600 milhões de euros do que em 2015, para termos alguma noção do que é que isto significa. Mas acho que é um orgulho coletivo, porque só mostra que este é o caminho. É com o setor social que eu acredito que esta capilaridade e articulação de respostas se faz eficazmente ao serviço das pessoas. Quanto mais proximidade tivermos, maior capacidade teremos de leitura de terreno, leitura dos problemas e de resolução e intervenção social real. Sem ser, às vezes, princípios teóricos, mas verdadeiramente capacidade de transformar vidas. Acredito que o setor social é um dos grandes parceiros do Estado, com as autarquias, nesta capacidade de transformar vidas, neste grande princípio que é um desperdício coletivo se nós desperdiçarmos alguém. Seja imigrante, seja criança, seja uma pessoa mais velha, nesta lógica que todos os dias são dias de conquista diários ao longo da nossa vida, desde que nascemos até que morremos, e portanto acredito que convosco terei sempre essa capacidade de não enrugar. E quando enrugar será com o orgulho de essa ruga permitir também estar ao serviço dos outros. Eu acho que esse é o principal desafio e orgulho coletivo destas pessoas todas que vimos hoje aqui a cantar, é sentir que com a sua partilha nos estavam a transformar o nosso dia num dia em que sentimos que faz mais sentido viver. Obrigada a todos, orgulho, mobilização e aceleração. Por favor, não parar, que temos muito a fazer. Obrigada a todos.
Concluída a primeira parte do programa Livre Almoço, retomamos o nosso programa às 14h30.